que teria acontecido com a atual civilização nesses 2000 anos de história se não tivesse existido o cristianismo? Jesus foi o personagem mais influente para a humanidade nos últimos 20 séculos. E ainda é. Enquanto durou e antes de seu declínio e queda, o Império Romano impôs um certo grau de civilização ao mundo de então. Mas Roma seria atacada pelos povos bárbaros que deram início à sua destruição. Não fosse pelo cristianismo, o mundo teria mergulhado na barbárie? Na ausência de comprovação científica, ficaram escassos registros históricos que aparecem escritos desde os romanos. Mas a mensagem prevaleceu por conta do conteúdo transmitido pelo Novo Testamento e por pensadores como Santo Agostinho, São Tomás de Aquino e muitos outros. Dos templos, a fé saltou para as artes, influenciando a pintura, a escultura e a música, o que resultou em alguns dos maiores tesouros já produzidos pela mão do homem. Afinal, quais foram os grandes legados do cristianismo e por que eles permanecem ao longo da história? Esta edição do Matéria de Capa está só começando. Fique com a gente. No segundo século da atual era cristã, um historiador romano apontava em seus registros a existência de um homem a quem chamavam de Cristo. Historiador e membro do Senado, Tácito deixou uma obra intitulada Anais da Roma Imperial, escrita por volta do ano 116, Anno Domini, ou seja, Ano do Senhor, ou ainda já na era cristã. Ao se referir ao incêndio de Roma no ano de 64, Tácito afirma que Nero tentou falsamente responsabilizar pessoas que eram chamadas de cristãos. Ainda segundo o historiador, a origem da designação vinha de um homem chamado Cristo, que havia sido morto por ordem de Pôncio Pilatos, então governador da Judéia, no reinado de Tibérios. A execução de pessoas que tivessem afrontado ou supostamente desafiado o império e suas leis era comum naqueles tempos. Outro registro do tempo dos romanos foi feito pelo governador Plínio, o Jovem. Em carta redigida ao imperador Trajano, ele alerta que grupos de cristãos costumavam cantar hinos homenageando Cristo como se fosse um deus, o que constituía uma afronta ao império. Já o historiador Suetônio registrou que o imperador Cláudius expulsou os judeus de Roma porque vinham promovendo distúrbios instigados por um homem chamado Cristo. Cada vez que se aproxima mais do tempo original de Jesus, em que se supõe que ele tenha vivido por volta do século I, usando ele mesmo como marco de datação, ou, o que é provável, tenha nascido 6 anos antes da marcação usual que se tem, ainda assim, quando nós vamos nos aproximando do ponto original, do ponto de partida, há mais de 2000 anos, fica mais difícil entender como que uma pequena religião, que nasce no judaísmo daquele tempo da Judéia e da Palestina, conseguirá crescer com algo que era um pequeno grupo, alguém que é executado, que tem um grupo de discípulos que são ligados ao campo, à pobreza, ao estrangeiro, ao escravizado, às mulheres. Como é que isso cresce? Só cresceu porque, teve uma mensagem, de um lado, conectada à noção de fraternidade, de igualdade de convivência, portanto, a ideia de que o sofrimento deste momento ele será compensado numa vida posterior que será feliz, boa, paradisíaca, e por outro lado, porque nascido dentro do Império Romano, à medida que o mundo romano, no século IV, adotou o cristianismo como sua prática religiosa, ele, ao crescer, o mundo romano, expandir suas fronteiras, junto foi também a mensagem cristã. Aliás, quando o mundo romano desaba, no século V, o cristianismo já tem as suas estruturas formais solidificadas naquele momento. E aí o mundo romano, o Império Romano, acaba, mas o cristianismo segue, e seguirá, inclusive se tornando ele mesmo poder político, ele mesmo poder econômico na Europa e depois em outras regiões. O Novo Testamento, a segunda parte da Bíblia, conta a história de um homem, Jesus. E a parte inicial, o Antigo Testamento, é um relato sobre Israel e o judaísmo.
Nenhum outro livro influenciou tanto a história da humanidade como a Bíblia. Após a invenção da prensa por Gutenberg no século XV, o primeiro livro impresso foi a Bíblia. Desde então, ela se multiplicou através dos tempos. Atualmente, a cada ano, dezenas de milhões de exemplares são impressos. O que leva a esse interesse por seu conteúdo, além do Antigo Testamento, são as mensagens do cristianismo, contidas no Novo Testamento. Os 4 evangelhos atribuídos aos apóstolos Mateus, Marcos, Lucas e João trazem a essência do cristianismo, que defende o amor ao próximo, o perdão, a humildade e a fé. O livro de Mateus fala da vida de Jesus, do nascimento à morte e à ressurreição. Apresenta suas lições em forma de parábolas ou discursos como o Sermão da Montanha, onde defende o apego à justiça e alerta para os riscos de se deixar levar pela ambição ou pelas tentações. Em resumo, o livro faz uma introdução aos ensinamentos fundamentais do cristianismo. O Evangelho de Marcos, o segundo livro, é o mais curto dos 4. Também faz um relato da vida de Cristo, do batismo por João Batista à ascensão, mas se concentra em seus últimos dias, reunindo mensagem e histórias de milagres. Com 24 capítulos, além de parábolas e a descrição de 21 milagres, o Evangelho segundo Lucas, o terceiro livro, narra detalhes da vida de Cristo, do nascimento à ascensão. Seu foco está na preocupação de Jesus com os fracos e oprimidos. Relatos populares, como o do filho pródigo e o bom samaritano, só aparecem no livro de Lucas. Embora escrito como narrativa histórica, muitos dos fatos descritos se basearam em tradições orais. O Evangelho segundo João, também conhecido como quarto livro, começa com um voo poético. No princípio, era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Passa pela paixão de Cristo, incluindo um relato da última ceia e, mais adiante, as aparições de Jesus, após a ressurreição, onde há a descrição do milagre dos peixes. Essas passagens foram amplamente retratadas por diversos artistas, entre eles o famoso afresco de Leonardo da Vinci, pintado numa parede da igreja de Santa Maria della Grazie, em Milão. Ao longo da história, foram muitos os pensadores que promoveram uma aproximação entre o cristianismo e a filosofia, ou seja, uma ligação entre a fé e a razão. 2 deles, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, se destacaram entre os mais importantes. Agostinho de Hipona, que mais tarde viria a se tornar Santo Agostinho, nasceu em Tagaste, norte da África, onde hoje fica a Argélia. Na época, a região fazia parte do Império Romano. Depois de uma juventude movimentada, ele se converteu ao cristianismo. Entre dezenas de obras, deixou 2 consideradas especialmente importantes: Confissões e A Cidade de Deus. Entre outros temas de difícil compreensão, ele enfrentou a seguinte questão: por que Deus, se é todo-poderoso, não vence a batalha do bem contra o mal? Para explicar isso, ele desenvolveu a teoria do livre-arbítrio, que consiste no seguinte: os seres humanos, ao contrário dos animais, têm o poder da razão e podem escolher entre o bem e o mal. Dependendo da opção, terão um preço a pagar. Não fosse assim, completa Agostinho, seriam todos marionetes. Outro pensador de destaque entre os filósofos cristãos é São Tomás de Aquino. Ele viveu no século XIII na região onde fica o Lásio, na Itália. Autor da Suma Teológica, obra estudada ao longo dos séculos, ele é considerado um dos expoentes da chamada escolástica, um método de pensamento crítico que concilia a fé cristã com um sistema de pensamento racional. Aquino acreditava que a vida humana tem um propósito, que é a felicidade. Mas esta não tem a ver com os bens materiais, tem a ver com o espírito. E, além disso, uma vez alcançada, a felicidade não é eterna. Pode-se perdê-la, dependendo das escolhas feitas ao longo da existência. Há
uma parte grande de pessoas que em Jesus tem nele, né, uma crença, e uma outra parte que, mesmo não tendo a crença, não deixa, inclusive, de utilizá-lo como parte do que nós chamamos de marcos culturais. No campo da fé, a expressividade cristã a partir dele é magnífica, ela é exuberante, e nesses 2 milênios, sem dúvida, né, há aí sim, né, um campo absolutamente elevado, né, de presença, e no campo fora da fé, isto é, nas referências históricas, culturais, institucionais também, não há como deixar de lado essa referência. Para algumas pessoas, Jesus é a pessoa mais importante da história, né, e não necessariamente apenas, né, nos 2 milênios mais recentes. E para outras pessoas é uma personagem que eventualmente, né, não há certeza em relação à sua qualificação. Uma parte das pessoas, ao se referir à pessoa de Jesus no campo da história, fala em Jesus de Nazaré. E uma outra parte das pessoas que o tem como referência religiosa, portanto, no campo da fé, o chama de Jesus Cristo. Independentemente de ser Jesus Cristo, isto é, a marca da crença religiosa pela salvação, ou Jesus de Nazaré, como sendo a personagem, né, que teve a sua presença física naquele tempo, há pouco mais de 2.000 anos, é alguém que nós não podemos deixar, né, de ter como clareza. Da mesma forma que se poderia perguntar o que teria acontecido com a atual civilização se não tivesse surgido o cristianismo, também se pode indagar o que teria sido das artes. O período do Renascimento, por exemplo, marcou uma explosão de riqueza, nunca igualado no decorrer dos séculos. Os personagens saltaram das páginas das escrituras para as telas pelas mãos de inúmeros artistas. Entre os séculos 13 e 14, Giotto, um dos precursores do Renascimento, procurava dar às figuras bíblicas a aparência de pessoas comuns. Entre suas obras principais, destaca-se A Visitação, afresco pintado na Capela degli Scrovegni, em Pádua, que ele repetiu com a ajuda de colaboradores na Basílica de São Francisco de Assis. A obra retrata o episódio bíblico da visita de Maria à prima Isabel, que estava prestes a dar à luz a João Batista. Na mesma Capela de Pádua, Giotto também retratou o beijo de Judas, a lamentação, quando os seguidores de Cristo se juntam ao redor dele após a crucificação, e o episódio bem anterior, a apresentação da Virgem no templo. O início do século XV, o chamado Quattrocento da Renascença italiana, seria marcado por uma revolução na pintura. Masaccio, que viveu apenas 27 anos entre 1401 e 1428, foi um dos primeiros mestres desse período e deixou obras como A Virgem com o Menino e Anjos e O Pagamento do Tributo, onde aparece São Pedro e destaca-se a caracterização de Jesus como figura humana. Impossível enumerar todos os artistas que tornaram o Quattrocento um período tão rico. Para ficarem apenas alguns nomes, vale lembrar o arquiteto Brunelleschi, autor da monumental obra da Cúpula, ou do Duomo, da Catedral de Santa Maria del Fiore, em Florença, magistralmente adornada pelo afresco de Giorgio Vasari e Federico Zuccari, representando o juízo final. Outros nomes daquele período foram Botticelli, que além das inúmeras representações da Virgem com o Menino, deixou esse afresco sobre a tentação de Cristo, conforme descrição no Evangelho de São Marcos. Piero della Francesca, o batismo de Cristo. E Andrea Mantegna, com a adoração dos Reis Magos. Todos esses artistas tinham no cristianismo e nos relatos bíblicos suas principais fontes de inspiração. O período situado entre o final do século XV e parte do século XVI foi de uma riqueza excepcional para o mundo das artes. Na verdade, os primeiros artistas do chamado Quattrocento só estavam abrindo caminho para o que viria logo depois. Em nenhum outro momento na história, tantos gênios conviveram exatamente na mesma época.
Eles não se restringiam apenas aos temas religiosos. Alguns se inspiravam tanto nos relatos do cristianismo como em tradições mitológicas. Tiziano, por exemplo, deixou esta Madonna, mas também um Davi e Golias, além da Virgem de Urbino. Tintoretto imaginou assim Maria com o menino e também como Cristo teria sido retirado da cruz. Rafael, nascido em Urbino em 1483, viveu apenas 37 anos, mas na curta existência deixou obras memoráveis, como a Escola de Atenas, uma alegoria sobre o conhecimento filosófico tradicional, onde um grupo de pensadores se reúne em torno de Aristóteles e Platão. Já em A Ressurreição, a Transfiguração e a Multiplicação dos Peixes, conforme o relato bíblico, Cristo é o centro de tudo. Em 1452, na localidade de Vinci, perto de Florença, nascia um dos maiores gênios que a história já conheceu. Pintor, escultor, anatomista, inventor, matemático e muito mais. Leonardo da Vinci também se dedicou a levar para as telas os relatos do cristianismo, o que resultou em algumas obras-primas. Como em A Anunciação, representando o momento em que o arcanjo Gabriel anuncia a Maria que ela havia sido escolhida para ser a mãe de Jesus, de acordo com o Evangelho de Lucas. A Adoração dos Magos mostra Madonna e o menino. Aqui, São João Batista. E ainda a reprodução da Última Ceia, no afresco para a Igreja Santa Maria delle Grazie, em Milão. Representa o momento em que Jesus se despede dos apóstolos antes de ser preso e crucificado. Pelas mãos de outro mestre do período, aqui se vê a criação de Adão. O afresco pintado por Michelangelo, no teto da Capela Sistina, é o episódio do livro de Gênesis, em que Deus cria o primeiro homem. Na parede do altar da capela, ele deixou registrada sua visão do juízo final, o momento em que, conforme a narrativa bíblica, os eleitos são escolhidos para subir ao céu. Os afrescos da Capela Sistina iriam se tornar um dos maiores símbolos do cristianismo e um aceno à fé de seus milhões de seguidores. Mas o gênio de Michelangelo não se limitava à pintura, como ele deixou claro em seu Davi, e mais ainda na esplêndida Pietà, a representação de Jesus morto nos braços de Maria. A escultura, que fica no lado direito da entrada da Catedral de São Pedro, no Vaticano, é considerado um dos maiores tesouros na história da arte. Difícil imaginar que de um bloco compacto de mármore iria surgir traços tão delicados, e mais difícil ainda é resistir ao apelo da mensagem. Daqui a pouco, a Igreja Católica e os 7 pecados capitais. E ainda Dante Alighieri e a Divina Comédia. Não saia daí. Os princípios do cristianismo foram adaptados por diferentes religiões, como o catolicismo, judaísmo e protestantismo. A Igreja Católica formalizou o conceito dos 7 pecados capitais. Quais deles você já cometeu? No século VI, o Papa Gregório Magno definiu os 7 pecados capitais, ou os maiores, reproduzidos aqui no famoso quadro de Hieronymus Bosch: a gula, luxúria, avareza, ira, soberba, preguiça e inveja. Embora definidos no século VI, a lista só se tornou oficial para a Igreja Católica no século XIII, com a Suma Teológica, documento publicado pelo teólogo São Tomás de Aquino, um dos maiores pensadores da Igreja. A ideia do pecado está presente em inúmeras obras, mas pouco foram os autores que exploraram, como Dante Alighieri em A Divina Comédia.
Nascido em Florença no ano de 1265, Dante Alighieri entrou para a história como um dos maiores nomes da literatura universal. A Divina Comédia é dividida em 3 partes: Inferno, Purgatório e Paraíso. É justamente na primeira parte que os pecados capitais aparecem, entre os chamados 9 círculos do inferno. Em seu relato, Dante imaginou uma viagem em companhia do profeta romano Virgílio, pelos degraus de sofrimento de um suposto inferno existente no interior da terra. Quanto mais se desce, maiores os pecados e os sofrimentos. No caminho, ele encontra papas, reis, príncipes e heróis, cada um com seus pecados. Dos 7 capitais, ele incluiu a gula, a ganância, a luxúria e a ira. Mas acrescentou outros como a violência, a fraude, a heresia e a traição, além de reservar um lugar para os pequenos pecadores, que chamou de virtuosos pagãos, situado no início da caminhada. Muito além do contexto de religião e pecado, o livro é uma alegoria para aquele período da história de Florença, quando Dante serviu como militar e político e testemunhou todos os tipos de vícios entre seus contemporâneos. Para os pecadores que se arrependeram e pediram perdão antes da morte, Dante reservou o purgatório. E para os bons e os puros, o paraíso. É lá que Dante se encontra com sua amada Beatriz, que o espera para o final da jornada. À medida em que o cristianismo é uma religião, que é monoteísta, na qual a crença de que existe uma única divindade, evidentemente que a intenção do cristianismo durante o seu período histórico não foi ser uma religião hegemônica, a maior entre várias, mas foi, isso sim, ser uma religião exclusiva. Portanto, não a maior entre várias, a hegemonia, mas o exclusivismo, a única. E, nesse sentido, seja no campo da economia, da política, da expressão cultural e da questão da conversão religiosa, o cristianismo, em vários momentos, trouxe, na sua forma de percurso, um dano por conta da expressividade bélica, de formas de conquista, de intolerâncias em nome de uma prática religiosa. Por isso, acho que essas duas vertentes, na não existência, hoje, claro, meramente poética daquilo que existiu. E existe, de um lado, perderíamos fôlego humanista se o cristianismo não tivesse sequência, por outro lado, talvez não tivéssemos tanto modo de ruptura em nome de uma religião que, sendo, como eu lembrava, monoteísta, não admitia que houvesse outras formas de presença religiosa e, portanto, foi, em vários momentos, também dominadora, exclusivista. Por isso, esse balanceamento entre o contributo, aquilo que é positivo, e aquilo que, não tendo existido, seria menos danoso, é uma hipótese literária que nos agrada pensar, mas que é mera poesia. Daqui a pouco, a influência do cristianismo na música. Bach, Beethoven e Handel, a mensagem de Cristo traduzida em notas e acordes. Não saia daí. O impacto das mensagens do cristianismo se espalhou por todos os campos das artes e a música não poderia escapar dessa influência. Ao longo dos séculos, inúmeros compositores se inspiraram em temas religiosos para produzir suas obras. Como é impossível falar de todos, vamos nos ater a alguns exemplos. Em suas mais de 1000 composições, Johann Sebastian Bach, que viveu entre os séculos 17 e 18, dedicou boa parte delas às escrituras e, como devoto luterano, procurou utilizar a música como uma ponte para a fé. Apontado como um gênio que teve suas obras estudadas, entre outros, por Mozart e Beethoven, Bach escreveu concertos, oratórios e cantatas.
Entre as mais de 200 cantatas, algumas levam o nome de Jesus no título ou reproduzem as mensagens que ele deixou. Uma de suas obras mais conhecidas, Jesus, a Alegria dos Homens, é justamente o trecho de uma cantata, a de número 147. Beethoven, em uma de suas maiores obras, a Nona Sinfonia, também aproveitou para transmitir uma mensagem de sentido cristão, propondo a união e a fraternidade. E recomenda a todos que olhem para o céu e acreditem que lá está um Criador que zela por todos na terra. Georg Friedrich Händel, que transitou entre as igrejas luterana e anglicana, compôs centenas de obras, entre óperas, concertos e oratórios. E uma delas é dedicada a Cristo, a começar pelo nome, Messias. A obra é um relato da trajetória de Jesus, da anunciação profética ao nascimento, vida, morte e ascensão. Inclui várias passagens do Antigo e do Novo Testamento, como a Paixão de Cristo, e termina com o coral denominado Aleluia, que é uma demonstração de alegria pela vitória do Messias, ou seja, o bem contra o mal. Essa edição do Matéria de Capa fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana, neste mesmo horário. Uma ótima noite para você. Até lá.